Graças a Deus por ter a oportunidade de ter aprendido e ter entendido o valor dessas estratégias. Porque, especificadamente, essa semana, eu passei por uma batalha. E essas estratégias me salvou. Me salvou. Porque foi aquele momento que eu olhei para um lado e para o outro e nada ali ia resolver ou ia me ajudar. E foi quando o Senhor me lembrou daqui das estratégias. Eu até falei para a Lena, eu falei assim, Lena, é tão impressionante que isso vem para nos ensinar primeiro, né? E veio para me ensinar. E eu pude usar essas estratégias. Não venci a batalha totalmente, mas comecei a trabalhar dentro de mim. E aqui na estratégia 1, lá em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E assim como a irmã Alete falou, como que a gente é fortalecido ao Senhor? Se conectando ao general. A gente precisa se conectar, buscar diariamente o Senhor, né? Estar perto dele. Quando a gente precisa ir para a guerra, há reuniões de batalhas. E é ali onde o Senhor vai te entregar as estratégias para você conseguir lutar, né? E a primeira estratégia que o Senhor apresentou aqui, ele colocou a estratégia número 1, mas ele colocou 3 armas, né? Na verdade, 3 armas. E uma das armas é invocar o nome do Senhor. Eu sou nova, né, na vida da igreja. E, assim, tem muitas atitudes dos irmãos que eu olhava e falava assim, meu Deus, é diferente. Né? Engraçado. O invocar mesmo, quando eu invocar parece uma coisa assim meio maligna, porque não conhece. Mas eu entendi o poder que é invocar, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E tem tanto poder, essa arma tem tanto poder, que ela é capaz de acalmar o caos dentro de você. Ela é uma prova de amor. É falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu dependo de Ti, age aí, por favor. E é tão simples, né? A gente acha que para ir para a guerra, que para lutar, tem que fazer tanta coisa, e não é. Invocar o nome do Senhor é simples. É invocar e entregar tudo nas mãos dEle. Nossa, isso me salvou ontem, literalmente me salvou. Porque nem orar eu conseguia. Só que eu comecei a invocar. Eu sei que tinha uma pessoa intercedendo por mim, porque ela estava fazendo parte ali. Ela estava comigo quando eu recebi a notícia. Mas eu também precisava agir. A gente está na guerra, não dá para a gente ficar ali esperando alguém lutar aqui perto de você. Não, você também tem que lutar. E eu lutei com o invocar ontem e me salvou. E eu invocava, ó Senhor Jesus, e aquilo foi me acalmando. Foi acalmando o meu ser. E, para honra e glória do Senhor, eu fiquei tranquila e estou em paz. Pronta para continuar lutando. A segunda arma que ela fala é sobre a oração, né? A oração é a chave para você abrir o armário e pegar ali a armadura, né? Se revestir da armadura do Senhor. Então, nós vamos invocar, nos aproximarmos do Senhor, nos declarar para Ele, entregar nas mãos dEle, mas a gente também precisa orar, né? E não é orar e esperar, pronto, não, é ter perseverança na oração, é perseverar. Tem uma parte que eu até destaquei aqui, que fala que é tempo de desconectar o coração das coisas da terra e nos conectar a Deus, porque uma mulher desconectada de Deus é só vaidade, com um eterno vazio interior. E eu lembrei de uma música que ela fala que busco na vida tantas coisas, que nem sei por que razão. Me fortaleço e a minha vontade é para que tudo aconteça do meu jeito. Eu corro enquanto acredito e eu persisto até chegar ao fim, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. E é isso que a vaidade faz com nós. A gente corre, e quando chega lá no final, a gente correu atrás do vento. E ela fala, o que eu preciso, o homem não pode dar, o mundo não pode dar, a prata não vai comprar.
O que eu preciso é estar contigo, Senhor. É me conectar a Ti. E ela fala, atraia-me para perto de Ti. E esconda-me, esconda-me. Então, que hoje, nessa noite, o Senhor possa te esconder de tudo aquilo que te faça desconectar dEle. E que o Senhor possa te aproximar, fazer com que você se conecte a Ele. Sempre, cada vez mais, né? E a última estratégia que, para mim, também faz muita parte da minha vida, é a adoração. E a gente sabe que a adoração ela tem um poder, né? Maravilhoso. E a adoração foi estratégia de muitas vitórias, né? De muitas vitórias. E orar, né? A adoração, orar, um louvor também faz parte, é uma estratégia muito poderosa. E a gente tem que usar disso. Às vezes a gente não consegue orar, às vezes a gente não sabe o que falar, mas você coloca um louvor e o Espírito começa a falar contigo. Quando você vê, você já está orando, você já está invocando, né? Então, ele nos liberta e Ele nos acalma para que a gente se levante e comece a ter estratégias de guerra. E eu até separei, também destaquei aqui, que fala assim, basta o cheiro das águas para fazer brotar em nós a alegria, encorajamento, força, ânimo e coragem. E tem até aquele louvor que fala, ao cheiro das águas brotarás, como planta nova florescerá. E é verdade, né? O louvor tem esse poder, a adoração ela tem esse poder. E isso é maravilhoso. E ela até dá uma explanada aqui sobre a importância da gente aprender a dizer não. Que além da gente ter essas armas, né, de invocar o nome do Senhor, de orar, de louvar, de adorar, a gente precisa aprender a dizer não. Porque se a gente se enche de atividades, se enche do querer em agradar as pessoas, falta em nós tempo. Para quê? Para poder utilizar essas estratégias na nossa guerra, não é verdade? E às vezes a gente só quer agradar, de sim, não, eu vou fazer, tudo bem. E aí? E o seu tempo que você poderia ali passar invocando, orando e adorando? E eu até aprendi uma coisa com minha sogra, que vocês já devem saber, que é o lado bom da alma. Que eu ficava assim, lado bom da alma. Ela é quando a gente quer ser bom, só bom por ser. Só para falar, não, eu vou fazer, tudo bem. Então, você quer ter esse lado bom da alma, e às vezes isso não é tão bom, espiritualmente falando, né? Então, que a gente possa aprender a dizer não para aquilo que vai te atrapalhar, para aquilo que vai te desconectar do Senhor. Amém? E essa é a minha parte. Amém, irmãs. Eu fiquei com a segunda estratégia, né, que é revestidas, né? Aí aqui fala Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Amém, Senhor Jesus. Eu ganhei muito nesse capítulo, foi a questão do orar-ler, que nós temos que realmente lutar contra o inimigo, né? Esse capítulo ele fala muito sobre isso, sobre o poder da palavra, né? Nós devemos enfrentar o inimigo com a palavra. E ela cita um trecho da Bíblia que quando o inimigo ele afronta mesmo o Senhor, né? Fala para o Senhor se jogar e o Senhor responde, né? Para o inimigo, né? Também não tentarás o Senhor teu Deus, né? E o mais importante nesse capítulo é a questão de lutar, estar armado para lutar, entregar mesmo, se entregar ao Senhor, estar conectado à palavra, entender realmente como que você tem que lutar. Tem um versículo de guerra, de batalha, sempre que você tiver uma provação, você tem que se agarrar àquele versículo, lutar com ele, né? Responder ao inimigo, responder à tribulação, repreender aquilo lá com a palavra do Senhor, né? E aqui ela dá vários exemplos, né? Aqui ela dá um exemplo. Obrigada. Amém, né? Dúvida, ela fala que o ataque, né? Dúvida do perdão de um ou mais pecados, né? E ela luta com 1 João 1:9. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados, nos purificar de toda injustiça, né? Então, toda vez que o inimigo ataca e ele te acusa de algum pecado, você pode falar para ele a palavra, né? Você pode, Senhor Jesus, se defender, né? Você pode confessar ao Senhor, você pode crer no versículo, Senhor Jesus, né? E repreender o inimigo até que aquele sentimento passe, né? Até que toda aquela tribulação que te atormenta passe. É muito importante também crer no que você está falando, porque muitas vezes a gente vai para a guerra e sabe um versículo e fica só repetindo, e não crê naquele versículo. E quando você fala crendo, o Senhor ele vai agir ali, você vai realmente expulsar o inimigo, né, daquela situação. Não é só meras repetições, né? E ela fala assim, que às vezes a gente não pode se calar na guerra, né? A gente tem que atacar, contra-atacar. Toda vez que a gente vê uma situação, a gente não tem que se calar, a gente não tem que recuar. Não fica com medo quando alguém te afrontar. Vá ao Senhor, pegue um versículo de guerra, responda ao inimigo. A sua luta não é contra aquela pessoa ela não te fez nada. Quem está te atacando é Satanás. Satanás está achando uma brecha na vida daquela pessoa. Então você tem que responder como filho de Deus, né? Como cristão. Não porque você é bom, mas porque você quer estar na presença do Senhor. Quando nós queremos estar com o Senhor, nós devemos cumprir, né, a palavra dEle, estar mais próximo dEle. Essa questão não é fácil, né? Principalmente quando ela fala do perdão, né? Quando alguém te fez algo, né? Você ir lá e falar assim que você perdoou a pessoa, mas a gente deve orar, abençoar essa pessoa, mesmo que a gente ainda não sinta paz, não sinta vontade, que a gente ainda não acredite, mas que se a gente perseverar naquela oração, calando a boca do inimigo, toda vez que ele vir com aquele sentimento, repreendendo ele, lendo o versículo, aquilo vai sair. Uma hora ele vai desistir. Ela fala assim que Satanás precisa ter medo de nós. Ele precisa olhar para a gente e falar bem assim. Toda vez que ele for atacar a gente, ele vai já desistir, porque a gente já vai ter um versículo, a gente já vai repreender ele com a palavra. E quando ele vier, a gente vai agradecer. Obrigado, Satanás, porque eu estou mais forte hoje. Eu te venci com a palavra do Senhor. E outra coisa assim que ela fala, né? Ela fala que às vezes a gente não tem força. E a gente se sente menor, né? Para a gente não se sentir assim, né? Se for preciso gritar, a gente grita na presença do Senhor. Se for preciso chorar, nós devemos chorar na presença do Senhor, né? Aquilo ali vai nos libertar, vai afastar todo aquele mal que está nos assolando. Sempre que o inimigo ele vier tentar te calar, né? Você pode falar para ele que o Senhor ele é contigo. Quem será contra nós, né? Se Deus é por nós, né? Então o inimigo ele não tem poder sobre a nossa vida, ele não tem poder sobre a nossa casa, ele não tem poder sobre o nosso casamento. O Senhor ele é por nós, ele é por nós. Amém. Amém, irmãs. Olha, eu vou falar para vocês o que o tema desse capítulo veio todo para a minha experiência mesmo. Estava compartilhando com a Ali, compartilhei com a Flaviane. E até eu e a Kelly, a gente tinha combinado ontem de nós nos reunirmos para a gente ruminar juntos os nossos 2 capítulos e também orar, né, e tudo. E aí eu cheguei passando mal e depois a gente hoje desencontrou, não deu. E o capítulo 13, que fala da estratégia 3, ele fala justamente lutar contra a inimiga certa. E eu vou contar uma experiência, mas a experiência diferente da Flaviane. A experiência serviu também, mas para me iluminar de quando a gente não usa a estratégia, como a gente pode ser derrotado. E esse capítulo, baseado em Efésios 6:12, que fala: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a gente viu, eu até falei para a Rai, eu acho que para mais alguma das irmãs que estava do meu lado, não foi para a Rai não, mas acho que foi para a Eliana, que o Senhor me abençoou muito quando eu peguei esse capítulo e fui para a comunhão das irmãs. Porque quando eu chego lá, o irmão Miguel falou sobre a batalha espiritual, as irmãs também falaram, e eu ganhei muito quando o irmão falou que nós devemos saber quem é o nosso inimigo. E realmente nós precisamos conhecer o nosso inimigo.
E o livro começa falando sobre isso, que quando nós conhecemos quem nós somos e quem é o nosso inimigo, nós não precisamos temer sem batalhas. Se nós nos conhecermos e não conhecermos o inimigo, a gente perde uma e ganha outra. E se nós não conhecermos a nós mesmos e nem o inimigo, nós perderemos todas as batalhas. E a gente não pode negligenciar isso. Lá na comunhão, quando o irmão Miguel falou, eu ganhei muito, que a gente lê realmente, aqui foi falado da importância de ler a palavra, mas de não ler de qualquer forma, porque senão ela não torna escudo, ela não torna fé para nós, e a gente é derrotado, porque a gente está numa batalha. Uma das coisas que foi falada é que todos os dias nós estamos em uma batalha. E se nós não percebermos isso, a gente vai ser derrotado em pequenas coisas. E quando o irmão falou, eu me lembrei muito de quando a gente tinha falado de Gênesis 3,15, que ele relembrou, só que ele falou de uma forma tão rica que eu ganhei de verdade que Satanás, ele sabe que nós somos inimigas dele. Por causa da palavra, eu desfrutei, porque o Senhor é quem nos fortalece. Houve uma situação no meu trabalho em que uma irmã, ela começou a falar assim, coisas totalmente contrárias à palavra, uma irmã. E aí eu fiquei assim, eu e uma outra irmã, a gente parou para lanchar e a gente ficou assim. Eu olhava para ela, ela olhava para mim e falava assim, não, como assim? Porque a irmã que a gente estava conversando falou que ela só acredita na lei mosaica, que a Bíblia foi escrita por homens e que a palavra não serve para hoje, porque tudo começou porque a gente estava comentando de uma situação específica dela e do filho, e aí levou para esse caminho. E aí foi me dando uma coisa ruim assim, eu falei, Senhor, como assim? Nós duas, as outras irmãs, eu e a outra irmã, a gente tentou falar assim, mas claro, a Bíblia foi escrita assim por homens, mas foram homens que o Senhor soprou, é a palavra de Deus. Como que você não vai é cristã e não vai crer na Bíblia? Aquilo me deu uma inquietação muito grande. E aí, tá bom. A gente tentou falar, ela não aceitou. E aquilo me deu um incômodo muito grande, porque ela é irmã. Ela disse que vai para a igreja porque no momento ela tem que ir para algum lugar. Eu falei, não, Senhor, então a gente tem que orar para ela se converter, porque ela não está tendo clareza. Só que isso parece que tinha passado. Beleza. Aí, no outro dia, na hora do almoço, voltou a situação, de uma outra situação de falar do Senhor, e aí uma outra pessoa contestou. Eu falei, não é possível que só vão ficar contestando a palavra. E aquilo parece que vinha para mim, sabe? Porque, tipo assim, aí eu fiquei lembrando daquele, a gente não pode se calar. A Flaviane também falou, a gente não pode se calar, a gente está na guerra, a gente tem que atacar e tem que se defender. Tem hora que eu falo, não vou jogar pérola aos porcos, isso aqui não tem nada a ver, não vou ficar discutindo. Mas era uma questão assim que eu falei, Senhor, me dá discernimento. E naquele momento o Senhor me deu paz de falar. Mas depois Satanás levantou uma situação que eu não tive discernimento. E aqui fala que o discernimento vem pela palavra. E pelo muito conhecer o Senhor, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós discernimos o inimigo. E aí eu já não tive o discernimento. Foi o meu fracasso nessa hora. Porque se levantou uma situação banal, um telefonema e uma fala distorcida, gerou uma discussão justamente com essa outra colega. Só que, na verdade, Satanás não estava interessado nela, mas é porque quando eu falei para ela, ele queria que ela tivesse uma impressão ruim da minha pessoa, para ela não continuar não acreditando na palavra. Eu fiquei envergonhada, pedi perdão ao Senhor, mas eu entendi que realmente é batalha. E então essa palavra foi muito prática para mim esta semana, porque realmente fala isso, você precisa também se conhecer. E aí eu falei, Senhor, eu preciso me revestir mais, eu preciso desfrutar mais a palavra. Essa palavra não pode estar só habitando minha mente, eu tenho que estar ligada de que se eu falei do Senhor, se eu fui contra o inimigo, ele vai se levantar. E aqui fala que o inimigo ele vai se levantar com as pessoas próximas. Quem é casado é do marido, dos filhos, quem tem filhos, né? Quem não é casado vai ter amigos de trabalho, vai ter os irmãos da igreja, vai ter irmãos de sangue, pessoas próximas. É nisso que Satanás vai usar para poder tentar nos atacar. E aí a gente tem que ter a palavra habitando em nós, porque só a palavra é que vai conseguir nos fazer discernir. E essa palavra não pode realmente estar
parcial em nós, né? E foi isso que eu senti falta naquele momento em que eu não discerni. Eu falei, Senhor, eu podia ter ficado calada. Então, a gente às vezes perde uma batalha por uma simplicidade, né? Que falta na hora. E aí o Senhor pôde me dar mais um reforço de que eu não posso estar desprevenida nessa batalha, porque senão eu vou perder. Então, naquele momento, eu desconheci quem eu era e agi no meu natural. Mas graças ao Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade, né? Nós podemos confessar, usar o próprio versículo. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me perdoe porque eu envergonhei o teu nome, porque a minha pessoa ser exposta não tem problema, mas o teu nome, tá? Eu levo o teu nome, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aqui fala sobre usar as armas certas, né? Uma das armas que a gente precisa usar é a arma da justiça. E a justiça é fazer a vontade do Senhor. E nessa experiência, eu vi que me faltou isso. Usar essa arma de fazer a vontade do Senhor, deixar morrer a minha vontade de falar. Porque isso faria com que a vontade de Deus se cumprisse e o nome dele fosse exaltado, né? Então, assim, o Senhor realmente nos dá experiência prática para a gente ver que a gente está nessa guerra. E dentro ainda da questão do livro, a gente vê assim que a guerra, também foi falado lá na conferência, né, das irmãs, e aqui no livro menciona de uma outra forma, que a guerra começa sempre dentro de nós. E se nós não entendermos quem nós somos, é por isso que a gente perde, porque ela vai começar na nossa mente, vai ficar fomentando, e se a gente não levar a nossa mente cativa ao Senhor, a gente vai se deixar ser afrontado e perder a guerra no debate físico, e vai lutar contra a carne, vai lutar contra o sangue, que não é a vontade do Senhor. E, pelo contrário, quando a gente pega a palavra do Senhor e coloca ela no nosso interior, e a gente leva nossa mente cativa, a gente experimenta vida e paz, porque o nosso Senhor é de paz. Ele nos dá vida para que a gente tenha essa vida e tenha paz. Paz nele e também passe a paz para as pessoas, né? Então, assim, usar realmente a palavra aqui, eu acho que hoje, de tudo que a gente falou, e todas as lições, eu acho que aqui vai dar ênfase na palavra, e como você vai tomar essa palavra? Com fé, colocando ela em prática, levando essa palavra para as pessoas, e vivendo essa palavra no seu dia a dia, né? E aqui também fala uma coisa muito interessante que eu ganhei nessa lição, que fala assim, nessa batalha espiritual, irmãos, ou você ganha ou você perde, não tem empate. Aí eu falei, Senhor, eu vi que não dá para empatar, porque Satanás, ele não vai brincar com a gente. Ele vai vir para matar, roubar e destruir. E ele vai querer roubar nosso desfrute, ele vai querer destruir a nossa paz, e a gente tem que estar ligada para ver que essa batalha, ela tem que estar aqui, vencida em nós, por meio da palavra, para depois a gente não viver os conflitos. E eu, infelizmente, eu cedi ao conflito, mas por quê? Porque eu ainda estava inquieta dentro de mim. E aí, por isso, a gente tem que ter essa clareza. Não vai ter meio termo. Ou eu estou sendo usada pelo Senhor e vencendo pelo Senhor, ou o Satanás vai ter parte em mim. E na palavra da tarde, na conferência, a irmã falou uma palavra que eu desfrutei, também falou no grupo familiar. A Priscila vai até lembrar, quando a Ellen falou o versículo de João 14:30, que o Senhor não pode, Satanás não pode ter parte em nós. Não pode, ele não teve no Senhor Jesus e ele não pode ter em nós, porque ele é príncipe deste mundo, é fato, ele já é, e ele vai ser já foi julgado e condenado, mas na prática ele ainda vai ser destruído totalmente. Mas em nós ele não pode ter parte, porque toda vez que ele tiver parte, ele vai vencer. Então, que o Senhor seja absoluto, e esse absoluto vem por meio de uma palavra vivida, né? Que aqui fala muito da questão também da gente fazer obras. E até nesse momento eu falei, Senhor, eu falo tanto aquele versículo, Senhor, eu não quero que no dia que eu chegar diante do Senhor, o Senhor não me reconheça. Embora o Senhor, a gente fale para o Senhor, Senhor, eu fiz isso em seu nome, Senhor, eu fiz aquilo, a gente pode fazer, mas pode não ser reconhecida. Então, quando aconteceu essa situação, eu pude ruminar esse versículo e falar na minha experiência, Senhor, hoje é o dia da exposição, hoje é o dia do Senhor nos iluminar, para que naquele dia o Senhor fale, está aprovado, mas não ficar confiado em nenhum momento em obras, em situações, em conhecimento vão, porque isso não vai ser contado diante do Senhor, né? Então, basicamente isso que eu desfrutei, mas graças ao Senhor, porque vencer não é sempre você
conseguir vencer aquela batalha. Você reconhecer que também você sabe que está numa guerra e você pode perder se você não estiver usando a arma adequadamente. Amém.